Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 12 de julho. Nós estamos na 14ª semana do Tempo Comum e o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Disse Jesus: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tomai cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos flagelarão em suas sinagogas. Por minha causa serei conduzidos à presença de governadores e reis, para dar testemunho de mim diante deles e dos pagãos. Porém, quando vos entregarem, não vos preocupeis com o modo de falar ou com o que dizer. No momento certo, vos será inspirado o que deveis falar, porque não sois vós que falareis, mas é o Espírito do Pai que falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa de mim, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Na verdade, vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mensagem forte do Evangelho de hoje, né? Jesus orientando ainda os apóstolos sobre a sua missão e deixando claro para eles, na verdade, Jesus está alertando os apóstolos para viverem a missão sem ingenuidade alguma. Nós muitas vezes caímos nesse erro também de achar que as pessoas são boazinhas e confiar demais, né? Ao viver o Evangelho, falar das coisas de Deus, confiar demais, e às vezes nós nos decepcionamos, às vezes nos machucamos, porque existem pessoas que são más. Tem gente que não vale nada, inclusive em igreja, tem gente que é ruim, isso em todo canto, onde tem ser humano, o ser humano essencialmente é bom, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas na sua liberdade, ele faz a escolha de ser maquiavélico, de ter atitudes diabólicas, sabe, e fere, e faz intriga, fofoca, cria divisões, e isso também acontece na igreja. Então o Senhor alerta os discípulos para a missão que eles farão, que nós ouçamos, estejamos atentos também a esse alerta que o Senhor faz, para nós não sermos ingênuos. Veja, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tem alguns que talvez entendem errado isso, né? Prudente como a serpente, não é jogar veneno como as serpentes, como alguns às vezes fazem. Então estão entendendo errado. Às vezes na missão é necessário prudência. Tem algumas pessoas que às vezes esquecem disso. Existe um momento de falar e existe um momento de se calar. E nós somente entendemos quando é o momento de fazer isso, ou de um ou do outro, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós agimos pela ação do Espírito Santo de Deus. Então não adianta você insistir, por exemplo, não adianta você insistir com uma pessoa que não quer saber de Deus, é dar murro em ponta de faca. Não adianta. A pessoa na sua liberdade não quer saber de Deus, vai em busca daquele que necessita, que quer saber de Deus, está precisando, vai naquele. Então não adianta você insistir em um caminho que não vai dar certo, seja prudente. Volte, retorne, recomece, faça novamente, faça diferente, mude, e tome cuidado, seja prudente. A experiência de vida e os nãos que recebemos, as recusas, nos ajudam a amadurecer e aprender a ser prudentes, como o Senhor está nos ensinando, né? A palavra de Deus ela precisa ser anunciada, mas existem formas de anunciar a palavra de Deus. Jesus sabia fazer isso muito bem. Nos lugares onde ele estava, ele se utilizava daquilo que era a realidade daquele povo para poder falar de Deus. Então, se o povo trabalhava com animais, ele falava de gado, de rebanho, de pastor. Se viviam da pesca, ele falava de barca, de rede,
viviam da plantação e falava de semente, de plantio, de cultivo, de colheita. Ele sabia. E é aquele momento em que Jesus expulsa uma legião de demônios de um homem e permite que os demônios vão para a manada de porcos, que a cidade inteira fica sabendo daquilo que aconteceu e vão lá no alto daquela montanha para matar Jesus, ele não fica ali perdendo tempo discutindo com eles, tentando explicar a libertação que ele fez. Ele passa pelo meio de todo mundo e vai embora. Se eles estão mais preocupados com os porcos que se lançaram no mar do que com aquela vida que foi liberta, não adianta eu ficar aqui falando para esses ignorantes. Vai embora. E ele vai anunciar a palavra para aqueles que realmente querem acolher, receber, querem conhecer Deus, querem mudar de vida, que estão preocupados com a vida humana, com o ser humano, com a vida em Deus. E ele vai embora, segue seu caminho e vai continuar a sua missão. Isso é ser prudente, né? Não adianta você querer insistir em falar ou explicar, anunciar Deus para um ignorante, para a pessoa que já botou na cabeça que não quer saber de Deus e que Deus não existe e que, né, nós estamos no caminho errado. E não adianta você insistir. Para quê? Às vezes só vai criar brigas, só vai piorar a situação, vai acabar pecando, desagradando a Deus com o comportamento, com as palavras que serão ditas, com a insistência naquilo ali. Não, seja prudente, siga o caminho e faça não aquilo que está na sua cabeça, mas deixe-se conduzir pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus vai te mostrar quem que realmente está precisando das suas palavras, do anúncio, da sua evangelização, quem que realmente está precisando que você seja de Deus na vida dela, na vida dele naquele momento. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.